Hoje tem o direito de morar em Heliópolis. Essa mulher aqui, foi Valente. E esse homem aqui que você conheceu, que você teve 2 vezes na Lula, né? Porque faz tanto tempo que a gente esquece. Lula teve 2 vezes enquanto presidente lá na Lula. O Lula foi o responsável por hoje a nossa rádio comunitária ser regularizada. Viu? Você até brincou com o Gerô era o coordenador da rádio. Você estava passando o cargo já estava final de mandato, segundo mandato. Você fez reunião com o blogueiro, com TV aberta e com rádio comunitária, o Gerô estava. Você falou dos investimentos das rádios comunitárias, das aberturas de canal, o Gerô chiou lá, você lembra disso? O Gerô falou, falta isso aqui. Aí você disse para o Gerô o seguinte, lá em Heliópolis vocês têm sede de leão e fome de elefante. Diz que a plateia toda riu. Lá na hora que você falou, Gerô, eu sei que falta muita coisa, mas lá vocês têm sede de leão e fome de elefante. Mas obrigado por tudo que você tem feito aí por esse Brasil, pela disposição que você tem, viu? Para terminar, para chamar a Genésia, sei que eu tive no teu aniversário. E até falei para crente que nem estava acreditando, viu? Porque a gente não tinha história que peão ia no teu aniversário. Essa é a realidade. E a gente foi, viu? Peão foi lá no teu aniversário. 2 coisas me chamou a atenção no teu aniversário. 2. Primeiro que você ficou o tempo todo conversando com o peão. É o João Paulo do MST. Eu vi o carinho que você tem por ele. Eu observei isso lá. Estava lá nossos dirigentes, estava todo mundo, mas você ficou o tempo todo com o João Paulo. Eu dei uma xeretada lá na mesa também, eu fiquei um pouquinho, e vi, falei para a Genésio e falei para a Crei. E eu estava meio derrubado, porque derruba a gente, sabe tudo isso que está acontecendo. Essas eleições municipais foi um desgaste danado. Mas a tua firmeza, né? A tua tranquilidade lá, isso que dá força para a gente continuar lutando. Né? Quero chamar a Genésio aqui agora para fazer a saudação. Um abraço, bom congresso a todos nós. Bom, gente, que dia maravilhoso, né? Olha quantos anos de luta, né? E nós estamos aqui hoje nesse encontro, que a gente faz todo ano esse encontro, com a presença do nosso presidente. Para mim, ele é uma grande liderança, ele continua sendo nosso presidente, porque é um grande representante das necessidades, né, política de todos cidadão brasileiro da classe trabalhadora, é nosso representante. Eu não posso falar do nosso companheiro Lula se eu não lembrar. O Buiu falou de 2 vindas do Lula no Heliópolis. Ele falou, na geração dele, 2 vezes que o Lula veio quanto presidente. Mas vocês são uma outra geração. Em 1980, no início de 80, nós sentava em reunião na rua, ali do lado do posto, até pediu ir para a menina, o nome da rua, Lula, que até esqueça o nome complicado, Tamanduateí, mas não, Tamuatá, do lado do posto, né, na Estrada das Lágrimas. Ali, em frente ao Colégio Manuela, vocês conhecem, tinha uma garagem que a gente sentava, fazia nossa reunião, nossas cadeiras, era caixote de tomate. Quem que vinha conversar com a comissão de moradores, que era nós, lá, uma meia dúzia de pessoas, para a gente unificar os movimentos sociais com o sindicato. E na época, o nosso representante do sindicato era o nosso companheiro Lula. A Marisa, a nossa companheira Marisa, os filhinhos dela, pequenininho, ela com um escanchado do lado, o Lula com o outro no braço, e a gente sentava ali para discutir como a gente poderia estar fortalecendo a política da classe trabalhadora desse país e o combate à pobreza e à miséria desse país. Já naquela época, aonde estava fundando o PT, mas a gente já discutia, e o Lula já fazia parte do Heliópolis naquela época, porque eu estava junto, o João Miranda. Então, gente, o Lula não foi 2 vezes em Heliópolis. O Lula é uma liderança, né? E eu até falei, eu não tenho problema nenhum para falar do Lula, porque para falar do Lula é muito fácil, é muito simples. Eu tenho dificuldade de falar de um monte de gente, dele não. Porque eu me sinto representada
em toda essa minha vida, entendeu? Nessa humildade, nesse entendimento, nessa compreensão e nesse conhecimento da relação humana através desse companheiro que é muito importante, uma liderança muito importante para o desenvolvimento de todo o povo brasileiro, que eu não vou repetir, que vocês sabem. E hoje a gente sabe que estamos sofrendo uma grande perda de todas essas conquistas da classe dos trabalhadores. Esse projeto, né, que é um projeto que a classe trabalhadora escreveu já há muitos anos e vem atualizando sempre para que o povo brasileiro ele tenha direito à sua riqueza e à produção desse país. Que quem produz riqueza desse país somos nós, é a classe trabalhadora. E é um povo que foi esquecido durante os nossos 500 anos de Brasil. E nós, esses povos trabalhadores, foi relembrado a partir dessa grande liderança que foi nosso presidente Lula, porque ele tinha um projeto para lutar e defender, que era o projeto da maioria do povo brasileiro e da classe trabalhadora desse país. Então, por isso que eu falo sempre, não tem problema de falar dessa grande liderança, que a todo momento eu me sinto, como muitos de nós estamos aqui se sentem, tá, na responsabilidade de estar trabalhando, fazendo a formação política, não essa formação política fascista, mas a formação política real, que é dentro do desenvolvimento do nosso povo brasileiro, que lá naqueles anos 80, o João Miranda, a Cleide era ainda pequenininha, mas ela já vinha participando, que era a gente discutir a vida e os direitos humanos. E a riqueza desse país pertence a todo brasileiro, não a minoria de uma direita e de uma classe golpista que nós estamos passando hoje aqui nesse país. E a nossa mídia brasileira, que faz parte desse pequeno, vocês sabem que a gente faz formação política com vocês, está a serviço, né, dessa direita que deu um golpe para tirar a nossa presidente, que dava continuidade a esse projeto, né, para desenvolver o povo brasileiro, a classe trabalhadora. Então, houve esse golpe, mas a gente temos muita luta pela frente, porque a gente não pode baixar a cabeça e falar que o Brasil é dessa coja que está aí destruindo a vida da classe trabalhadora, não. O Brasil é nosso, porque nós somos brasileiros, nascemos nesse país, fazemos parte desse país. Então, não podemos entregar a riqueza que nos pertence para meia dúzia de americanos, meia dúzia de europeus, meia dúzia de empresários que estão aqui no Brasil, a serviço dos americanos, a serviço dos países do primeiro mundo, aonde essa grande liderança lutou e continua lutando para, em cada lugar desse país, apresentar para todos nós que nós temos que lutar. Só tem um caminho para a gente, dois caminhos para a gente seguir no Brasil para defender o nosso projeto. Ou a gente cavar um buraco, a classe trabalhadora, e fazer igual a avestruz, esconder a cara, ou a gente sair das nossas casas, sair das nossas empresas, sair e ir para a rua defender o pão de cada dia de cada um de nós, que estava sendo representado pela nossa presidente Dilma, né, com a continuidade desse projeto que é do nosso partido. Esse era o nosso projeto e deram um golpe, e a gente vai precisar cada vez mais se organizar para defender o que é nosso. Não estamos falando de brigar não, para tomar nada de ninguém não. A gente vai em busca do que é nosso, que nós construímos. Cada grão que essa terra do Brasil, ela produz, é nosso. Cada petróleo
que o nosso companheiro buscou toda essa riqueza nesse país para investir na educação, no desenvolvimento humano do nosso povo brasileiro, é nosso, não é dos americanos. Que agora está aí o senhor Serra representando e vendendo nossa riqueza para fora, através dos golpistas, do Temer, o senhor Aécio Neves, esse malandro, aí inventando coisas e cada vez mais a classe trabalhadora está sendo encurralada, até pela nossa justiça brasileira, mentirosa, compraram. Porque a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo no nosso país. Quando eu vi ali a manifestação do Congresso para aumentar o salário da corte brasileira e quem decide a lei do Brasil, eu falei, o golpe está dado. O golpe está dado porque os nossos juízes lá em Brasília foram comprados por essa direita. O salário deles foram lá para cima. E eles, o juiz brasileiro, ele tem bolsa para tudo. Eu, na formação, estou sempre falando para vocês. Vocês sabiam que o nosso juiz, eles têm bolsa, escola para os filhos dele? Eles têm bolsa alimentação. Eles têm bolsa casa. Eles têm bolsa de tudo. Eu acho que bolsa até para entrar no banheiro. E o nosso povo pobre do Brasil, aonde esse companheiro, esse presidente, está lá no projeto que eu estava defendendo, uma bolsa para garantir a vida do nosso povo brasileiro, para combater a pobreza e a miséria desse país, eles estão lá votando contra. 100 e poucos reais, 200 reais, para essas famílias colocar seus filhos na escola. Eles estão tirando e aumentaram a bolsa, tiraram a bolsa do pobre e deram para o juiz. Discutiram grandes aumentos para todo escalão lá em Brasília. Por isso que tudo passa, gente, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, porque o deles está garantido. E o trabalhador não está entendendo isso, para ir para a rua e invadir o Congresso. Só muda a questão do nosso Brasil quando nós estiver encorajado e todo trabalhador brasileiro invadir o Congresso, invadir o Senado, e nós trabalhadores sentar lá na mesa, tomar o poder e falar, é nosso, que é nós donos da riqueza desse país. É quando nós vamos começar a garantir a riqueza nossa, porque essa minoria, eles estão muito poderosos, porque nós estamos fracos. A classe trabalhadora está aí, muitos deles, não todos, mas uma grande maioria, escutando muito a Globo, os meios de comunicação, que são os donos de quem decide quantos caroços de feijão tem que ir para o meu prato no dia a dia e para os meus filhos. Então, gente, é esses problemas que está acontecendo. O golpe não foi para o companheiro Lula, o golpe não foi para a companheira Dilma, o golpe não foi para o partido PT, o golpe foi para a classe trabalhadora do Brasil que conquistava seus direitos, porque ele é um representante, é uma pessoa, a Dilma é uma pessoa. Os trabalhadores são milhões e milhões de brasileiros nesse país que estão perdendo a riqueza do seu país. É isso que a gente, no mínimo, tem que entender. Eles estavam representando a todos nós. Então, somos nós que temos que se encorajar e tomar o poder desse país. E sem ter medo. Porque só tem dois caminhos. Ou a gente vai ter que se encorajar para tomar o que é nosso, ou nós vamos morrer aos pouquinhos, porque já tiraram um monte de coisa, um monte de direito nosso, tiraram o direito da gente estudar, tiraram o direito dos nossos filhos, tiraram o direito do desenvolvimento do nosso país. Então, gente, o problema é nosso,
Agora estão perseguindo as nossas lideranças? Estão, vai ser perseguida. Na ditadura, quando eu representava a comunidade de Heliópolis, que falou aqui da questão dos grileiros, que na ditadura a polícia estava junto com os grileiros, que se falavam? Prendiam o João Miranda, que era meu marido. Por quê? O João Miranda, ele não controlava a mulher dele. E o crime do João era não controlar a mulher dele. Aí, quando ele chegava da Everett, do emprego dele, a polícia estava na frente para prender ele. E assim ele foi preso várias vezes, porque a gente estava lutando pelo direito de morar no Heliópolis. Precisou da gente ter uma assessoria. Precisando da gente ter uma assessoria do Dom Paulo para eles não dar fim à genese do João Miranda, naquela época dos anos 80 e pouco, né, Lula? Que era muito difícil, porque a gente estava lutando pela questão de direito. Aí vieram vários advogados dos direitos humanos e falaram: João, você não pode ser preso mais. Se você for preso agora, você vai sumir. Nós fomos fazer investigação na delegacia, encontramos um documento escrito com o sumiço do João e da Genésia. Era esse documento que tinha na delegacia naquela época, Lula. E você já fazia parte da nossa formação política para a gente defender, Lula, o projeto no desenvolvimento humano desse país. Não era de grupinho nem de pessoas, não. A luta era muito grande, a luta é coletiva. Era pensando em todos os brasileiros que necessitavam, tá, dos seus direitos ser respeitados. Era essa a luta. E a UNAS, vocês sabem, a gente faz a formação política para vocês. A UNA continua com essa luta pelos direitos humanos. Então, gente, a briga é nossa, da classe trabalhadora desse país, tá? É nossa, e a gente vai ter que erguer a cabeça e pensar o que a gente quer para o futuro de uma nova geração, dos nossos filhos e dos nossos netos. Ou vamos lutar, ou vamos morrer os povos, porque esse povo está levando nosso dinheiro embora, nossa riqueza, nosso sangue e nossa vida, tá? Agora eu vou entregar para o companheiro Lula, porque o Lula já faz parte. O Lula faz parte de tudo isso que está acontecendo aqui hoje, desde 3 anos atrás. Tá, gente? Obrigado, vou passar a palavra para ele. Participando desse 4º da UNE. Segundo, eu quero cumprimentar a nossa companheira Antônia Freire Alves, presidente da UNAS. Quero cumprimentar o João Miranda, presidente de honra da UNAS. Quero cumprimentar a nossa querida Genésia Miranda, fundadora da UNAS. Quero cumprimentar o companheiro deputado federal Zaratini. Quero cumprimentar o diretor regional de educação do Ipiranga, Blas Nogueira. Quero cumprimentar o gestor do CEL Parque Prisco, Marcos Medeiros Dantas. Quero cumprimentar a gestora do CEL Meninos, Fátima Aparecida Teixeira. Quero cumprimentar a gestora do CEL Heliópolis, Marília de Santos. Quero cumprimentar a diretora do EMEF, presidente Campos Salles, Rosemary Schmidt. Quero cumprimentar o companheiro Paulo Bezerra, assessor da CUT Nacional. Quero cumprimentar o companheiro Edmundo Barbosa, supervisor da SAF do Ipiranga. E quero cumprimentar o companheiro Puiú, que foi o cara que insistiu para que eu viesse aqui.
Olha, queridas companheiras e queridos companheiros, eu estava vendo e ouvindo a Genésia falar, e eu estava pensando, a minha relação com Heliópolis, ela vem de uma época que a maioria aqui nem era nascida. Ela vem do começo dos anos 60, quando não existia Heliópolis. Existia lá uns 40 campos de futebol, que começava lá no viaduto Altemar Dutra, com o campo da Portuguesinha do Sacomã, e terminava lá perto da igreja de São João Clímaco, eu não sei se com o Copa Rio ou com o próprio São João Clímaco. E entre a igreja e o terreno que hoje é a cidade de Heliópolis, porque aquilo já virou uma cidade, aquilo não é mais um bairro, tinha as carrocinhas que carregavam lixo naquele tempo, que não era caminhão, eram umas carrochinhas, umas carroças cinza, sabe? E lá era o lugar que se guardava as carroças depois de fazer a coleta de lixo em todo o bairro de Ipiranga, inclusive na Vila Carioca, aonde eu morava. E por que eu tenho uma lembrança profunda? Por que eu tenho uma lembrança profunda? É porque eu trabalhava na Frismol do Carro. A Frismol do Carro, eu não sei se era a Rua Labatute, era perto da igreja Nossa Senhora Aparecida. E eu tinha dia que eu tinha que voltar para casa e eu não tinha uma moedinha para pagar o ônibus. E eu morava na Vila São José, primeiro na Ponte Preta. Eu morava na Ponte Preta. E naquele tempo a Ponte Preta era mais baixa do que a Vila São José, do outro lado já em São Caetano. E eu não tinha uma moeda para pagar o ônibus. Acontece que a minha noiva pegava o ônibus antes de mim. E para ela não perceber que eu ia a pé, eu embrulhava a minha maleta, saía da igreja Nossa Senhora Aparecida a pé, atravessava todos os campos de futebol, de cabeça baixa para não ver que eu estava andando a pé, porque ela passava no ônibus, atravessava o Jardim Batente, chegava na Ponte Preta, sabe, 1h30, quase 2 horas de andança. E às vezes eu encontrava com a minha noiva no portão esperando. Por que você demorou? E eu falava, não, porque eu fiquei com uma amiga discutindo alguma coisa. Na verdade eu tinha vergonha de falar para ela que eu não tinha uma moeda de 50 cruzeiros na época para pagar a passagem de ônibus. Foi assim que eu conheci muito Heliópolis. Heliópolis era para ser um bairro chique. Heliópolis era para ser um povo Morumbi. Eu não sei se ainda tem, mas depois daqueles prédios tem um conjunto de casas, que são casas grandes. Naquele tempo a minha irmã trabalhava de enfermeira de um médico chamado Dr. Raul, que morava lá. E aí eu de vez em quando ia lá, inclusive quando começou a construir o hospital de Heliópolis, eu ia muito lá no Heliópolis. Depois foi construindo uma casa, outra casa, outra casa, outra casa. Depois teve uma briga, porque aquela terra era dos coronéis. Eu não sei como é que os coronéis arrumaram dinheiro para comprar aquele terreno. Eu acho que aquele era terreno grilado e que vocês muito bem ocuparam e fizeram a extraordinária cidade de Heliópolis, que hoje tem de tudo. Tem até orquestra sinfônica em Heliópolis. Pense numa coisa, sabe, que eu vi crescer. Cansei de frequentar a igreja Santo Cris, fui padrinho de casamento do companheiro do meu lado. Cansei de passar na estrada das lágrimas, não era pouco. Cansei de dançar lá no São João Clínico, lá no São João Clínico. Eu não era bom dançador, mas eu não dançava. Então essa é a minha história. Por fim, antes de eu casar, eu morei no Parque Brito.
comprei uma casinha numa pirabeira, que quando chovia, para ir trabalhar, eu tinha que colocar uma galocha, chegar na padaria ali perto da igreja da Vila das Merces, tirar a galocha, embrulhar no jornal, colocar embaixo do braço, pegar o ônibus, descer na Via Cheta, pegar o outro ônibus e até a Vinares. Lá eu descia, lavava minha galocha, colocava para secar, de noite eu saía, descia na padaria, colocava a galocha, puxava outra vez, porque a gente não conseguia andar. Eu morava ali na Rua Verão. Eu comprei um quarto, primeiro eu comprei uma casinha, depois meu irmão foi morar comigo, depois foi morar minha irmã comigo, foi virando um corticinho. E eu não esqueço nunca que quando morreu minha mulher no Pai de Cristo, a gente estava fazendo o velório. Naquele tempo a gente não fazia velório em cemitério, era dentro de casa. Eu não esqueço nunca, lá para meia-noite, o assoalho afundou e caiu o caixão, e caiu minha mulher, e caiu meu filho, porque a Lucas nasceu no parto. Então nós colocamos ela e a criança no mesmo caixão, e caiu o pó do caixão, e nós tivemos que arrumar. Contando hoje parece engraçado, mas no tempo era resultado da miséria que a gente vivia naquele tempo. Ou seja, então, eu morei morei 2 anos ali no Parque Cristo, tenho lembranças extraordinárias. Eu lembro do tempo que um candidato a deputado, perto das eleições, passou lá, colocou o guia sargento em poste, e terminou as eleições, ele recolheu aqui o sargento em poste. Ou seja, e até hoje tem político que faz isso pra gente. Pois bem, contando essas proezas minhas do Parque Cristo e de Heliópolis, eu demorei para dizer para o Buiú que eu vinha para cá. Porque eu tinha que ir para Minas Gerais hoje à noite, eu tinha que participar de uma reunião da Frente Brasil Popular, e se eu fosse participar, eu teria que dormir em Belo Horizonte, e não tinha condições de chegar aqui às 10h30 da manhã. Por isso que eu demorei até decidir, convencer os companheiros da Frente Brasil Popular que era melhor eu vir aqui do que eu ir lá em Belo Horizonte. Segundo, ontem eu tive uma reunião com a Dilma, quase que eu trago ela aqui. É que eu nunca pergunto a uma mulher qual é a sua agenda. Porque cada uma tem agenda. Ela tem uma agenda hoje ela vai estar com a Cristina fazendo um debate na Casa de Portugal. Acho que às 7 horas da noite, eu vou encontrar com a Cristina às 4 horas da tarde. Então, quem quiser ir na Casa de Portugal participar do debate da Fundação Perseu Abramo, vai estar lá a Cristina e a Dilma. Uma mulher já é tudo, imagina 2 mulheres juntas, 2 ex-presidentes. Então, quem quiser dose dupla de mulher, vá lá na Casa de Portugal. Bem, queridas companheiras e queridos companheiros, eu poderia dizer, olha, eu concordo com tudo que a Genera falou, eu não preciso mais falar. Mas é importante que a gente tenha noção do que está acontecendo no Brasil, do que aconteceu em São Paulo nas eleições. Se a gente não compreender, se a gente não compreender o que aconteceu, a gente pode continuar cometendo erros. Porque se há uma razão para alguém bater panela, é agora. Com essas reformas que o governo Temer está propondo ao Brasil, se há uma razão para as pessoas nem baterem panela, baterem a cabeça na parede, é agora. Porque as reformas que ele está mandando significam um benefício para o mercado e significam um retrocesso muito grande para 204 milhões de brasileiros. A reforma da aposentadoria que ele está mandando, me parece que o cidadão que escreveu
a regulação do trabalho escravo no Brasil é quem está redigindo a reforma da Previdência Social. Porque ao estabelecer que uma mulher vai trabalhar até os 65 anos de idade ou 25 anos, tem que ter os dois juntos, não é mais um ou outro, são os dois juntos. Imaginar que uma mulher do povo, uma mulher trabalhadora, tem as mesmas condições de trabalho que a madame do marido que fez a PEC, é não ter consciência de que as mulheres trabalhadoras têm 2 ou 3 jornadas por dia, enquanto as mulheres deles, às vezes, não têm nenhuma jornada por dia. E mesmo as mulheres avançando no mercado de trabalho, os homens ainda não avançaram no mercado da cozinha. Os homens ainda não participam em igualdade de condições na tarefa de casa. Porque não tem lei que obriga, é necessário que haja uma evolução política nossa. E vocês acompanharam a formação da UNES. Vocês acompanharam o que é organização, crescimento, consciência política, maturidade. E vocês sabem que vocês têm que sangrar cada dia para que as coisas continuem andando. E cada vez mais a gente só vê obstáculos na frente, a gente não vê ninguém oferecendo oportunidade. É só tentando tirar aquilo que a gente conquista. No tempo que essa mulher falou, nos anos 80, eu tinha a disposição de ser presidente da República, porque eu tinha consciência de que era possível fazer as coisas melhores do que a elite brasileira tinha feito em 500 anos. Eu tinha consciência que era possível elevar o patamar de vida do povo pobre desse país, do povo trabalhador. Eu tinha consciência de que era possível melhorar a qualidade da educação. Eu tinha consciência que era possível melhorar a política de distribuição de renda, de que era possível a gente melhorar muitas coisas desse país, da cidadania às pessoas. E foi com essa vocação, foi com essa vontade que eu perdi 3 eleições. Não pense que eu não pensei em desistir, eu pensei muitas vezes em desistir. Mas eu tinha certeza que o dia que eu ganhasse, eu ia provar que era diferente. E a coisa mais sagrada que eu provei é que o pobre deixou de ser problema no país para virar solução. E isso aconteceu exatamente. Isso aconteceu exatamente quando nós incluímos o povo trabalhador e os mais humildes dentro do orçamento da federação. Porque antigamente como é que se fazia o orçamento? Eu vou fazer um orçamento, tem a parte da diplomacia, tem a parte garantida da educação, tem a parte garantida da saúde, tem a parte garantida dos militares, tem a parte garantida disso e daquilo. Acontece que as pessoas mais pobres, que estavam fora do mercado de trabalho, não tinha sequer sindicato que representasse. Essas pessoas não tinham dinheiro para ir em Brasília fazer protesto. Essas pessoas às vezes não tinham dinheiro no bairro para fazer protesto da prefeitura no estado. Ninguém representava essas pessoas. Essas pessoas são aquelas que iam no açougue comprar 2 pés de frango para colocar dentro do feijão. Essas pessoas são aquelas que passavam no Natal olhando uma loja e não tinham R$1 para comprar um presente. E era na loja passear de mão vazia e voltava para casa de mão vazia. Essas pessoas são aquelas que as crianças viam televisão e não podiam comprar a propaganda dos doces, dos alimentos, dos refrigerantes que estavam na televisão. Essas pessoas eram aquelas que quando nascia uma criança já sabia que a sua criança estava predestinada a ter um ensino fundamental e só vai para o mercado de trabalho ser pedreiro, ajudante de pedreiro, jardineiro, catador de qualquer coisa. Porque nesse país nunca se previu que os filhos dos pobres tivessem a oportunidade
de ser doutor, de fazer universidade, de ser médico, de ter juiz. E eu conto, Genebra, eu conto para você falar nas suas palestras. A elite brasileira, ela é tão hipócrita. Eu falei hipócrita para não falar outra coisa. Porque você falou uma coisa para essa dela. E eu fui processado por ele por muito menos. Eu chamei ele de filho de papai na campanha. E por conta disso eu estou respondendo um processo, cara. Eu nem sabia que filho de papai era o César. Eu sabia que filho de papai era filho de gente rica. Só isso. Pois bem, eu conto em todas as palestras minhas para as pessoas entenderem por que este país nunca se preocupou em cuidar do povo trabalhador, do povo mais humilde, do povo mais simples, aqueles que precisam efetivamente do Estado, que é rico não precisa do Estado, as pessoas que trabalham, as mulheres, os homens, aqueles que não trabalham, aqueles que não estudaram e precisam do Estado. Pois bem, eu conto sempre a seguinte história, que quando Cristóvão Colombo descobriu as Américas, ele parou seu barco lá em Santo Domingo, capital da República Dominicana, em 1492. Em 1507, portanto, 15 anos depois, já tinha a primeira universidade em Santo Domingo. O Peru, que é um país menor do que a gente, a Universidade de São Marcos foi fundada em 1554. A Bolívia, que é muito mais pobre do que a gente, a universidade dele foi formada em 1640. A Argentina, em 1918, já teve a primeira reforma universitária. E este país só foi ter a sua primeira universidade em 1922, 422 anos depois da descoberta. E por que foi ter a primeira universidade? Porque vinha para o Brasil o rei da Áustria, e naquele tempo o rei, quando viajava, tinha que receber título de doutor honoris causa. Então o Brasil juntou um monte de faculdade que tinha, criou a primeira universidade, chamada Universidade Brasil, para dar um título de doutor para o rei. Não foi preocupada com a educação do povo, não foi preocupada com a atenção do povo brasileiro, não. Ele não se preocupava, porque eles tiveram muitos doutores presidentes da República, eles tiveram muitos doutores ministros da educação, eles tiveram reitores ministros da educação. O problema não é que eles não sabiam, o problema é que eles não queriam, porque na cabeça dele estudava que o pai podia pagar para ir em Paris, para Nova York. Voltou. Olha, estudava quem podia entrar numa escola pública que era de qualidade, eram poucas, eram seletivas, ou quem o pai podia mandar. Ô gente, para a gente saber o comportamento da elite brasileira, no auge da seringa, lá no estado do Acre, em Nova York, os donos de cereais mandavam lavar roupa em Paris. Demorava 6 meses para ir e voltar a roupa daquela cidade. Imagina tanta gente ia se importar em colocar um filho de fazendeiro na universidade. Imagina que estava na cabeça dele da preocupação de garantir 3 refeições por dia para ele. Imagina que estava na cabeça dele qualquer preocupação com essa gente que trabalhava para ele. Não. Então eu tinha uma obsessão de provar que o país poderia ser diferente. Eu tinha uma obsessão e eu achava que para governar o país, se vocês verem na televisão alguém falando coisa muito sofisticada, não acredita, porque governar é fazer o óbvio. Governar é fazer aquilo que todo mundo sabe que tem que fazer.
em outros materiais. Aí quando eu quis ganhar, eu fui falar de fome. E quando eu disse que no Brasil tinha 54 milhões de pessoas que comiam menos que as calorias necessárias pela Organização Mundial da Saúde, diziam que eu era louco. E quando o IBGE apresentou o estudo, era exatamente 54 milhões de pessoas que precisavam de calorias e proteínas para sobreviver dignamente. Ganhamos as eleições graças a vocês. Graças a vocês. Ganhamos as eleições e começamos a provar que o Brasil poderia ser diferente. Esse país nunca tinha vivido a alegria que viveu. Nunca houve ascensão das pessoas mais humildes do que houve no período em que nós governamos esse país. Nunca se teve tanto orgulho de ter um passaporte brasileiro para viajar para o exterior como o nosso governo. Nunca se teve tanto orgulho das pessoas poderem comprar um carro novo, comprar uma geladeira, comprar uma televisão LED, comprar uma máquina de lavar, comprar um computador, comprar um iPhone, nunca houve. As pessoas não entravam mais no açougue para comprar 2 pés de galinha, entravam para comprar coxa e sobrecoxa, entravam para comprar carne de primeira e não comprar carne de terceira. Porque também nós acabamos com aquele preconceito que tinha que pobre só gosta de coisa de segunda. Sabe, se a gente pudesse ir na feira primeiro para comprar as coisas melhores, se a gente pudesse comprar a melhor carne, a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor carro, a melhor casa, a melhor televisão, parar com esse preconceito que nós nascemos para ser tratado como piloto de segunda categoria, nós queremos ser de primeira categoria e é por isso que nós vamos. E eu acho que isso explica um pouco o ódio que foi criado contra nós. Um ódio que não é divergência política. Divergência política a gente debate e quando é cada um para casa vai tomar cerveja. Divergência política é como divergência de futebol ou de religião, a gente não se fala. E eles criaram o ódio. E quem criou esse ódio? Os meios de comunicação. E dentro do meio de comunicação, quem é o maior incentivador da mentira e do ódio? Uma coisa chamada Rede Globo de televisão. E na minha opinião, o ódio destinado contra PT, contra Lula, contra Dilma, não tem outra razão a não ser o que aconteceu nesse país nos 12 anos que nós governamos. Então, vocês estão lembrados que quando nós criamos o Bolsa Família, eles diziam que era Bolsa Esmola. Eles diziam que o Lula estava dando dinheiro para os pobres e os pobres viravam acabou. Ninguém ia querer mais trabalhar. A maior demonstração de que eles não conhecem o povo pobre deste país é achar que o povo trabalhador desse país iria se contentar em viver com R$100, com R$120. O que eles não sabem é que esse dinheiro, mesmo sendo pouco, dado na mão de uma mãe, esse dinheiro eles davam de gorjeta quando tomavam uísque em qualquer restaurante de São Paulo do Brasil. Mas esse dinheiro dado na mão de uma mãe, esse dinheiro fazia um milagre de levar comida para as crianças comerem pelo menos 10 ou 15 dias de alimentação. Eu lembro que eles se incomodavam, porque as mulheres estão pegando dinheiro e estão comprando chinelo, não estão comprando comida. As mulheres estão pegando dinheiro e estão arrumando os dentes. As mulheres estão pegando dinheiro e estão arrumando o cabelo. Ah, tem velhinho que está pegando dinheiro e está comprando Viagra. Olha, nós fizemos a opção de dar o dinheiro para dar dignidade.
Porque se a gente fosse como eles fizeram a vida inteira, dar uma cesta básica, é a humilhação de não permitir que as pessoas escolham pelo menos aquilo para levar para comer dentro de casa. Não. Quando nós resolvemos dar um cartão e as pessoas receberem na Caixa Econômica Federal, nós não queremos que a pessoa que recebe o Bolsa Família tenha contato com o vereador, tenha contato com o deputado, tenha contato com o prefeito ou com o governador. O contato dele é com o Caixa. Ele não deve favor, aquilo é obrigação do Estado a garantir que a pessoa tenha coisa. E quando milhões de pessoas começaram a pegar um pouquinho, e essas milhões de pessoas não guardavam dinheiro, não compravam dólar, iam para o supermercado e compravam o que comer, aconteceu um milagre. O dinheiro começou a circular. A loja, o armazém começaram a vender, a indústria começou a produzir, o comércio gerava emprego, a fábrica gerava emprego, cada emprego gerava um salário, gerava mais consumidor, e as pessoas passaram a frequentar o shopping Guatemi. As pessoas não queriam mais ir, as pessoas não queriam mais ir no sacolão, as pessoas com direito queriam que domingo queria passear no Parque de Ibirapuera. Olha qual é a produção. Olha a produção. Isso começou a incomodar. As pessoas mais humildes, mais trabalhadores, começaram a ir para teatro. Teatro é coisa de rico. Começaram a ir uma vez por mês, comer num restaurante. Restaurante é coisa de rico. Eu lembro de uma vez, gente. Eu vou contar. O Minucata, naquele tempo, o Minucata era da Isto É. O diretor da Casa Capital era da Isto É. Estava eu, o Minucata, o Jacob Dar, que era do Sindicato dos Petroleiros, e estava o Francisco Defó, que foi secretário-geral do PT e hoje está do lado do Tucano. Pois bem, aí eu levantei e fui no banheiro lavar a mão. Isso eu não sei para a escola, minha mãe me ensinava, tem que lavar a mão para comer. Aí eu levantei e fui no banheiro, e o Jacob estava aí atrás. Quando eu passo assim, tem duas mulheres comendo, elas comentam assim, ele disse que depende dos pobres, mas está comendo no nosso restaurante. Aí o Jacob está falando, está comendo não por conta de vocês, porque eu estou pagando a comida dele, então vocês não têm nada a ver com isso. É que isso até hoje fica esse preconceito. Agora mesmo eu fui a Belo Horizonte, uma criança pobre de uma favela foi na escola com o pé sujo de barro, porque estava chovendo. A professora pegou uma vassoura e fez o moleque limpar um pé com a vassoura. Essa professora não tinha o direito de ser professora. Ela tinha que ser alfabetizada. Ela tinha que ter um pouco de educação. Eu fui aqui em Sumaré, na Vila Soma, uma ocupação a maior do Brasil aí em Sumaré, quase 10 mil pessoas. As crianças só entraram na escola porque o Ministério Público entrou com uma ação e garantiu que 70 crianças fossem estudar. Então, gente, essa elite, ela não sabe conviver democraticamente com as pessoas. E aí vocês inventaram de andar de avião. Andaram. Vou ver papai no Piauí, vou ver mamãe no Ceará, vou ver se Aí pra Paraíba, sabe, de ônibus andando 48 horas, de avião. E aí que eles ficam com uma raiva, começaram a chamar o aeroporto de rodoviária. Vocês estão lembrados? Quando nós criamos o programa Luz para Todos, o que eles falavam de nós? Essa desgraça desse Lula só fica cuidando dos pobres. Olha, gente, não era possível que no século XXI, pessoas aqui em São Paulo, pessoas perto das capitais ou lá nos rincões desse país, vivessem como se estivessem no século XVIII, nas trevas. Eu fui à Bahia inaugurar um programa Luz para Todos. Cheguei na casa da pessoa às 7 horas da noite, beleza? Tinha duas mães solteiras. Tinha duas mães. Nós vamos acabar com esse negócio de mãe solteira, é mãe. Aliás, o Papa falou muito bem. Você precisa acabar de dizer que mãe solteira é mãe e acabou.
perguntava se é casado ou solteiro, o direito dela era mãe. Cada uma com dois filhos, um caixão, e as crianças sentadas no chão, uma lata de refrigerante, cheia de querosene, um pavio, e a molecada fazendo lição. Imagina aquela fumaça na cara da molecada. Imagina a molecada respirando. A luz estava ligada, a luz já estava colocada, ela não estava ligada, porque era eu que tinha que ligar, eu tinha que mergulhar. Aí eu cheguei lá, peguei na mão das duas mulheres, coloquei o dedo das duas na tomada. Quando eu acendi a luz, quem mora aqui, que só fica com raiva quando falta luz, quando está na hora da novela e acaba a luz, não tem noção do significado da gente ter levado luz para 15 milhões de pessoas. Pessoas que não viam televisão, pessoas que não escutavam rádio, pessoas que não conseguiam trabalhar na noite, que dormir 7 horas da noite, pessoas que não conseguiam costurar um botão. Eu lembro de um caso no Ceará em que a mulher ficou apertando, apagando, e o marido falou: ô Genésia, por que você aperta tanto e desliga tanto? Ela falou: porque eu nunca vi você dormir. E era aquele Deus que ela dormia. Ou seja, quem não viveu isso, quem já nasceu com luz elétrica dentro de casa, não tem noção do valor de uma torneira dentro de casa. Não tem noção. Eu, Genésia, morei na Vila Carioca, numa casa que morava 27 pessoas. 27 pessoas no quintal. Um banheiro só. E não tinha chuveiro. E não tinha descarga. Então era cada um que ia lá, tinha que pegar o seu balde e levar, cada um que ia tomar banho tinha que pegar o balde, encher o balde, puxar uma corda e abrir. Há 27 pessoas levantando todo para trabalhar a parte do mesmo horário. Hoje cada um tem um banheiro e ainda reclama. A mulher quer banheiro separado do marido, a senhora quer separado da mãe, assim pudesse cada um com um banheiro dentro de casa. Não, dentro de suíte. Então, eu acho que quando nós resolvemos fazer BA para comprar alimento das pessoas, mas no campo, porque no campo tem um problema, as pessoas produzem. Se não chove, ele tem como levar o produto no mercado. Se chove, ele não tem. Se ele planta e chove, ele colhe. Se não chove, ele não colhe. Se chove demais, mata a plantação dele. E se todo mundo plantou demais, não deixa o caminho, ele não ganha nada. O que nós fizemos? Vamos criar um programa para garantir aos pequenos produtores que a gente compra o alimento deles e a gente distribui de graça nas escolas. O que é 1 bilhão para ajudar milhões de pessoas? Nada! Nada! Se você imaginar que a renda da firma brasileira é de 1 trilhão e 700 bilhões, o que é 1 bilhão? Então, um conjunto de coisas que nós fizemos, eu tenho aqui uma lista de coisas que nós fizemos. Eu lembro quando eu criei o ProUni, eu queria utilizar o dinheiro do fundo de garantia para colocar as pessoas humildes na universidade. Como é que uma jovem, filha de uma empregada doméstica, que terminou o 2º grau, ela queria passar na USP, não passava no vestibular, porque é um processo muito seletivo, ela só passa na USP porque estuda nas melhores escolas particulares do ensino fundamental. E os pobres que estudam nas escolas públicas também não conseguem passar. Então eu queria criar um programa para financiar, porque uma menina com 16 anos, 17, ela terminava o ensino grau, ela queria ir para a faculdade, não podia passar no vestibular. Aí ia entrar numa escola privada, passou no vestibular, ficava feliz da vida. Aí quando chegava no dia da matrícula, vai custar R$1.000 e poucos, uma tua criança. Então eu falava, vou procurar emprego, porque chegava na loja não sem fazer nada, ninguém está fazendo nada, ninguém tem profissão, é o primeiro emprego. Então o que eu fiz, gente? Graças à mulher guardada e guardada, a ideia de transformar a dívida que essa universidade tinha conosco em bolsa para filhos e filhas de pessoas que trabalharam e moraram na periferia desse país.
A coisa que me dá mais orgulho, que eu só morresse também, já estava feliz da vida, é encontrar com meninas e meninos, sabe, que jamais poderiam fazer a universidade dizendo para mim: ô Lula, eu sou médica do ProUni, eu sou jornalista do ProUni, eu sou psicóloga do ProUni, eu sou engenheira do ProUni, eu sou qualquer coisa. Ou seja, o orgulho, e normalmente é a primeira pessoa que conseguiu um diploma em toda a sua vida. Eu sei o que é isso, porque minha mãe teve 12 filhos e eu fui o primeiro a ter um diploma primário. Eu fui o primeiro a ter uma profissão. Por conta dessa profissão, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter uma casa, eu fui o primeiro a ter um carro. Então eu sei o orgulho que essas pessoas sentem quando dão o diploma. E sentem também a raiva que eles ficam. Porque depois do diploma que eles pensavam que ia entrar, o mercado de trabalho não está absorvendo essas pessoas. Então eu estou vendo também muitas moças e muitos rapazes com diploma trabalhando por R$ 1.200, trabalhando na TV, porque o mercado não está absorvendo eles. Eu sei da situação como é que é. E como é que a gente pode melhorar isso? É fazendo a economia voltar a crescer. Só é possível aumentar o emprego, aumentar o salário, se a economia estiver crescendo. Durante todo o tempo que nós governamos esse país, todas as categorias organizadas tiveram aumento real do salário, todas as categorias. O salário mínimo aumentou 74%. Todo mundo recebia aumento nesse país e geramos 22 milhões de empregos por carteira profissional assinada. É isso que fez esse milagre. Eu discutia muito com o Meirelles e com o Pinomática, quando a gente viajava para o exterior, que eles iam falar da macroeconomia. Eu falava: olha, a macro de vocês só tem sucesso por causa da microeconomia do povo brasileiro. É graças ao crédito consignado, é graças ao aumento do mínimo, é graças a programas sociais que colocou milhões e milhões de reais para circular, que fez a economia brasileira dar certo. O Brasil virou exemplo para o mundo e acabou com a fome. E eu fico triste que está voltando. Eu fico muito triste que está voltando. Eu fazia tempo que eu não via criança pedir esmola na rua. Eu estou vendo criança pedir esmola na rua. Está aumentando o número de pessoas dormindo na rua. Está aumentando o número de pessoas na calçada. Isso não é possível, que não é humanamente justo. É possível mudar. Com esses caras que estão aí, não vai mudar. Porque pobre para eles é apenas uma estatística, não é gente. E para nós, povo não é estatística, é povo de carne, osso, coração e cérebro. E nós vamos precisar de unidade. Então, companheiros e companheiras, eu estou extremamente ofendido com o que aconteceu nesse país. Tirar uma mulher como a Dilma, porque ela não estava bem na pesquisa. Se todo mundo que estava na pesquisa fosse obrigado a ser tirado, né, o povo, nós concordamos. Mas, pelo Congresso Nacional, inventaram uma mentira para tentar tirar a Dilma. E agora colocaram o Temer. E ele outro ganhou o prêmio do ano, homem do ano. Agora, gente, isso é um mercado que está exigindo. Eu confesso a vocês que é plenamente possível a gente voltar a ser o país da alegria que nós somos. O país mais otimista do mundo, o país mais feliz do mundo. Sabe? Porque o Brasil tem uma coisa que é sagrada. Quando o povo acredita, quando ele sonha que vai melhorar, sabe? Ele vai para frente. Agora, se ele levanta de manhã desgraceira, almoça com desgraceira, vai dormir com desgraceira, chega na escola desgraceira, liga a televisão desgraceira, não tem nenhuma notícia boa. É só desgraça. Qual é o povo que suporta isso? Agora é o seguinte, isso sempre aconteceu na história do Brasil. É importante vocês terem em conta que sempre aconteceu. Eles fizeram o mesmo com Getúlio Vargas, até levar Getúlio a final.
E o discurso era o mesmo. Era de corrupção. Fizeram o mesmo com o João Goulart, até ele sair. Nem quiseram deixar o Juscelino tomar posse. Agora, qual é o azar deles? É que eu não vou no caminho. É que eu não vou sair. E eu só tenho uma coisa para fazer. É provar que eles estão mentindo a meu respeito. Sou eu, as pessoas que acreditam em mim, contra o Estado brasileiro. Quer brigar todo dia contra o Ministério Público, é brigar todo dia contra a Polícia Federal e é todo santo dia brigar com a imprensa. Eles não dizem para a gente onde aborda o sítio deles, não mostram para a gente a casa deles, mas todo dia coloca a casa da gente na televisão, coloca a fita gente na televisão, enquanto os deles estão em segurança na estação. A falta de respeito. A Dilma agora vai prestar um processo, vai prestar um depoimento, vai explicar por que ela me indicou para ser ministra. Por que ela me indicou para ser ministra? Ela me indicou que ela era presidente, só ela poderia indicar ministra. Ou será que é o delegado da Polícia Federal que queria indicar ministra? E depois que ela for prestar depoimento, ou eu. Por que eu aceitei? Então nós estamos vivendo num país, gente, que vocês têm que prestar atenção. As instituições estão ficando desmoralizadas. Ninguém está acreditando em nenhuma instituição. O parlamento, vocês sabem como é que está desacreditado. Os partidos políticos, vocês sabem como é que estão desacreditados. O PT, eles resolveram criminalizar o PT. E o objetivo deles é colocar o PT na ilegalidade. É evitar que o PT tenha qualquer chance de disputar as eleições de 2018. Por quê? Porque eles não poderiam fazer a bandalheira que fizeram com a Dilma e 2 anos depois o PT voltar. Então, para que o PT não volte, só tem um jeito. Nós temos que pegar esse tal de coisa. E aí nós não precisamos de prova, vamos contar mentira a respeito dele. Vamos todo dia contar uma mentira. E se uma mentira contada 6 vezes, ganha cara de verdade. O que eles não contavam, é que se tem algum político que roubou e está quieto porque tem medo de ser descoberto, eu quero que ele saiba. Eu não roubei, não tenho medo. E quero que eles peçam desculpa para mim pelo que fizeram na minha vida. Vocês viram a acusação que o promotor fez contra mim. Ele passou 1h30 na televisão, dizendo que eu criei o PT, depois eu criei o PT, depois eu ganhei as eleições, depois eu indiquei o Zé Dirceu, depois o Zé Dirceu indicou ministros, depois indicou diretores. Na verdade era uma quadrilha. O PT era uma organização criminosa. Ele não tinha prova, mas ele tinha convicção. Olha, ele vai julgar os deles com a convicção dele. Não é? Quando falarem de mim, pronto, estou falando de mim. Eu já fui acusado muitas vezes. Eu nunca tinha andado de avião na vida, era acusado na enfermidade de só andar de primeira. Aí na sala de primeira classe, eu nunca tinha subido no desgraçado do avião. Eu passei a vida inteira tendo que provar que eu não morava no Morumbi. Uma vez, eu fiz um programa do PT, na porta de carro, na rua Maria Ribeiro Florencio, 273, uma casa que eu comprei em 66 de 33 metros quadrados, 33 metros quadrados, e lá morava eu, Maninho, 3 filhos. 33 gente que reclama de casa de 48, eu morava numa de 33. E eu fui obrigado a gravar um programa de televisão com meus filhos jogando bola na porta de casa, eu com a perna engessada, e mostrava a placa da minha casa assim, o locutor dizer: o Lula mora no Jardim da Pina, na rua Maria de 273, para tentar desmistificar que eu não morava no Lula. Agora mesmo teve um palhaço desses que
A UNA tem uma casa no Uruguai, na praia mais chique lá. Ah, por que precisa? Ah, não quer as pessoas comentarem com o ouro que eu estou assim. Então, a única coisa que eu tenho é essa cara. E a relação que eu criei com a sociedade. A única coisa que eu não farei na vida é mentir para vocês. Eu dizia sempre, se eu um dia mentir para os milhões de trabalhadores que acreditaram que era possível colocar um semi-analfabeto na presidência da República, uma demonstração de confiança extraordinária. Se eu um dia trair essa gente, eu realmente não mereço ter assim. E eu acho que o ódio que tem também explica, Baratinho, como é que pode? O Zé Alencar não tinha diploma primário, não tinha diploma universitário, era um grande contrário. Eu não tinha diploma universitário. Como é que pode passar para a história 2 quadros analfabetos fazendo a maior quantidade de universidade pública na história desse país e de prospectos na história desse país? Como é que pode? Como é que o Fernando Henrique Cardoso, o príncipe da sociologia, fica pensando que conhecia? Por que esse Lula fez o que conhecia? Por que ele fez? É porque no primeiro dia de reunião do governo, quando o companheiro Palocci disse que não tinha dinheiro para gastar com a educação, eu falei, Palocci, daqui para frente nesse governo está proibido a palavra gasto quando se falar de educação. Educação é investimento nesse país, não é gasto. Aliás, é um investimento que dá um retorno mais rapidamente possível. E nós temos que continuar provando que é possível. Não é possível, perder tudo que conquistou para a economia voltar a crescer. Quem já bebeu água de poço aqui sabe que o poço vai secando, vai secando, vai secando, vai secando, vai secando, vai morrer da cabra, vai morrer do cachorro, vai morrer do bode, vai morrer da vaca. Um dia a água seca, aí começa a nascer outra vez. Mas quantas desgraças já foi feita? Nós não podemos ficar vendo eles falarem corta, ajusta, e o povo mais desempregado, o povo ganhando menos. Agora os sindicatos estão fazendo acordo com medo do que a inflação. Mas, gente, não é possível. Eu sinceramente não acredito. É que a gente não pede sugestão. Até fico chateado com o Meirelles, porque o Meirelles sabe como é que faz. Ele sabe que do jeito que ele está fazendo, ele não vai consertar. Ele pode agradar o Itaú, pode agradar o Bradesco, pode agradar o Santander, pode agradar o Citibank, pode agradar. Mas ao povo brasileiro, eles têm que ter consciência que eles estão matando. Sobretudo com essa reforma que o seu Temer está fazendo, que agrada tanto os ricos e prejudica tanto os pobres. Então eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte: não existe possibilidade nenhuma da gente conquistar qualquer coisa se a gente não tiver coragem de brigar. Eu sei que tem muita gente que fala o seguinte: eu estou na faculdade hoje, eu não devo nada ao PT, é meu esforço. Mas por que não teve esforço quando os pequenos governaram o país? Deixaram o PT de esforço? Mas sabe por que tiveram esforço no governo? Porque nós queremos oportunidade. E eu acho que faz parte do esforço dele e da família mesmo. Mas ele tem que saber que para criar o FIES, o Estado brasileiro assumiu a responsabilidade de financiar a educação que nem o pai queria. Qual era o problema do FIES? É que um filho passava no vestibular, ele quando ia requerer o FIES, a Caixa Econômica exigia um fiador. Nem o pai do estudante era fiador. Tinha dificuldade, porque realmente o pai era pobre, não tinha como ser fiador. Então o que nós fizemos? Quem vai ser o fiador é o Estado brasileiro. A gente vai garantir que a nossa molecada estude e esse é o investimento que a gente vai fazer. Eu fico pensando assim, por que o seu Peregrino de Moraes, o seu Gerdau, entra no palácio e pede para o BNDES 1 bilhão emprestado e a gente fala é investimento? Por que quando o estudante vai pedir o FIES é gasto? Uma outra coisa que nós temos que brigar, Janela, esse negócio da saúde.
Você sabe que uma coisa que me incomoda é que eu já tive muitos planos de saúde. Eu tinha um ensino que eu fosse lá na Europa. Uma coisa que mais me incomoda é essa própria saúde. Porque vocês assistem, muitas vezes, muito xingamento ao SUS. É isso? Sim. Dando a impressão que o SUS é uma das maiores e mais importantes invenções de saúde do mundo. Tem pouco país como o SUS. Acontece que toda vez que você tenta criar alguma coisa que abrange todo mundo, cai um pouco a qualidade. Mas tem poucos lugares do mundo que tem problemas como o SUS. E muitas vezes quem reclama é quem não é atendido. Mas o que eu fico bem nervoso é o seguinte, é porque hoje eu posso pagar um plano de saúde bom. E eu vejo, quando eu vou fazer meu check-up, eu só entro em máquina chique. Máquina. Quando eu saio, parece até um bolinho de queijo, de queijo. De tanta máquina que eu faço. Ah, você não tem nada. O pobre não tem acesso a isso. As pessoas mais humildes para marcar uma ressonância magnética levam meses. Para fazer um PET scan levam meses. Agora, tudo demora muito. Agora, vocês sabem quem é que paga a facilidade do acesso que as pessoas mais ricas têm nos planos de saúde? Somos nós. O que eles descontam do imposto de renda, quase tudo que eles pagam no plano de saúde. Então, de repente, os ricos estão utilizando mais o dinheiro público para se cuidar do que os pobres. E eles não querem discutir esse assunto. O Temer está fazendo a reforma política, pergunta para ele que a reforma política vai mexer no salário dos aposentados militares. Pergunta se vai mexer no Itamaraty. Pergunta se vai mexer nos procuradores. O teto de 5.900. Todo mundo agora vai ser 5 mil. O povo pobre, a grande maioria ganha 2 mil, e o povo ganha 5 mil. 5 mil é o teto. Pois bem, eu quero saber se ele vai ter coragem de fazer para todo mundo igualar público e privado. Eu quero saber se ele vai reduzir o salário, sabe, dos funcionários públicos de carreira, Receita Federal, Itamaraty, procuradores, a Advocacia Geral da União, Polícia Federal, as Forças Armadas. Eu quero saber se ele vai ter a mesma coragem, o mesmo desafio de dizer que vai fazer com que o general ganhe o mesmo salário que ganhou um peão que se aposenta. Eu quero ver se ele vai ter coragem. Então eu queria terminar pedindo para vocês, olha, eu sou um cara azarado, por general. Eu, em 78, eu fui reeleito presidente do sindicato e prometi para a Marisa assim, a mulher, o homem chama a mulher da mulher, a mulher, é o seguinte, esse vai ser meu último mandato no sindicato. Eu vou sair do sindicato e vou viver a minha vida com você para cuidar do meu filho. Aí inventei o PT. Depois inventamos a CUT. Depois inventamos o candidatura. Ou seja, 78 agora são 88, 98, 2008, são 40 anos. E agora, quando eu deixei a presidência, eu estava descendo a rampa, eu falei à mulher, agora eu vou começar a pagar as promessas que eu fiz para você. E eu sei que muita promessa eu não consigo pagar mais, meu cara. Eu sei que aos 73 anos eu não poderei pagar as promessas que eu fiz aos 28, 29. Então, eu para completar a Marisa, eu falo no meu discurso, eu estou com 73 anos, mas com tesão de 30. Para ver se eu mantenho certeza, porque ninguém me tem esperança, não é isso? Mas eu prometi para a Marisa que eu ia parar para viver minha vida, porque depois de 70, você pode viver mais 2, mais 3, você não tem muito tempo para frente. Você não pode ficar
plantando pé de jabuticaba para você ver isso. Acontece que parece que eles resolveram azucrinar minha vida para que eu não seja candidato em 2018. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se o PT não tiver um outro candidato, se eles continuarem matando o povo mais pobre desse país para a vida deles, posso dizer para vocês uma coisa. Se eu tiver com saúde, eu voltarei a ser candidato a política. E a única coisa que eu quero provar que é possível reverter essa situação. Quer dizer, eu não posso acreditar que você tenha que levar os mais humildes, os trabalhadores que vivem de salário no país, ao sofrimento para poder melhorar a economia. Não é possível. Vocês sabem que no nosso governo foi o único país do mundo em que os pobres tiveram um crescimento maior do que os ricos. Foi o único país do mundo em que o crescimento da participação dos pobres no bolo foi maior do que os ricos. Os ricos perderam. Enquanto na Europa aumentou a concentração de riqueza, enquanto nos Estados Unidos aumentou a concentração de riqueza. Eu, sinceramente, eu peço todos os cidadãos com um homem muito cristão. Então, eu peço a Deus todo dia, só me dê saúde. Só me dê saúde, que a gente vai fazer esse povo na cabeça de muito bem. É que o povo tornar a ter orgulho de ser brasileiro, é que o povo tornar a ficar no país e a economia brasileira não vai crescer. Porque não existe possibilidade da gente ficar bem de vida se a economia não crescer e gerar emprego, área de melhorar a renda das pessoas. E isso nós já provamos que nós sabemos fazer. E para a gente fazer isso, é preciso que você, que elege todos vocês da UNA, saiba o seguinte. Não são muitos lugares do mundo que tem uma instituição como vocês têm lá. Continue com essa coragem de vocês. Continue com a vontade de ligar que vocês têm. Porque vocês hoje servem de exemplo para muita gente que está esmorecendo. Para muita gente que está desanimando. Então, quando as pessoas começarem a desanimar, galera, você faz o discurso que você fez aqui. Viu que? Sabe, porque nós não temos tempo de nos amofinar. Tá? Eu sei que você queria ficar mais tranquila, cuidar da tua netinha, cuidar da tua filha, mas eu não quero deixar de ver. Então, o nosso lema é: a luta continua. Então, um grande abraço, que Deus abençoe vocês. E até a próxima vez, se Deus quiser. Ô, gente, eu gostaria, aqui, né, quando a fala do Lula, a gente já sabemos, eu gostaria de mandar um recado em nome de todos nós, e era legal